Olá a todos, hoje estamos aqui à conversa com o Miguel Maia e com a Sofia Cabrita e vamos falar um pouco sobre o espetáculo Nunca Visto, que vai estar em cena muito em breve. Olá Miguel, olá Sofia, muito obrigado por estar comigo. Alô. Começando pelo princípio, o que é que está na origem deste espetáculo Nunca Visto? Na origem está um convite da Biblioteca de Maravilha aos Cepa Torta para a apresentação de um objeto artístico para integrar nos Dias de Maravilha, que inicialmente estavam previstos, antes desta história da pandemia, estavam previstos para outubro. E nós fizemos uma proposta que foi aceita e entretanto muita coisa mudou, os Dias de Maravilha foram adiados, mas o nosso projeto continuou de pé. E será apresentado como previsto no dia 9 de outubro, será estreado no dia 9 de outubro. Okay. E quais são as grandes questões? Estas perguntas, Sofia, tu quando quiseres intervir ou fazer ou complementar alguma resposta, estás à vontade também. As perguntas são genéricas, ok? Pronto. Claro. Então eu perguntava quais são as grandes questões presentes neste trabalho. Queres responder tu, Sofia? Ai, eu apareci depois, não é? Depois da ideia já existir e do Miguel já ter avançado com o projeto. Eu acho que as grandes questões, como eu vejo, depois o Miguel, como criador, também terá outra posição ou complementar. Como eu vejo, tem a ver com estar num lugar, estabelecer-se num determinado lugar, neste caso é Marvila, e tentar, através da comunidade e das pessoas que lá vivem realmente, porque uma coisa somos nós que estamos ali de passagem, mais ou menos no nosso dia-a-dia, ou outra coisa são as pessoas que vivem lá, e que vivem lá desde há muitos anos, portanto há muitas décadas, ou que vivem lá há pouco tempo. Interessava, neste caso, encontrar todos esses habitantes e depois perceber o que é que os inquieta, como é que eles vivem aquele lugar, como é que eles o habitam realmente, em todos os sentidos, e depois como é que esses encontros, como é que isso pode provocar um encontro em personagens de teatro que existem, que são de textos mais ou menos clássicos e mais ou menos conhecidos, e o que é que essas personagens podem ter em comum com estas pessoas e o que é que estas pessoas podem ter em comum com essas personagens. E esta brincadeira entre a realidade e a ficção que o teatro propõe na sua gênese. Acho que é mais ou menos isto, não é, Miguel? Isso mesmo, é isso. A ideia foi sempre e tentarmos perceber um pouco o que é que era isto de estar em Marvila, num bairro bastante relevante hoje em dia na história da cidade, e o que é que era estar ali, o que é que foi estar ali há muitos anos. Portanto, nós fizemos uma pesquisa, por um lado uma pesquisa histórica da história de Marvila desde tempos ancestrais, e por outro lado uma pesquisa sobre histórias pessoais das pessoas que o habitam, e cruzámos e percebemos que havia histórias pessoais que tinham algumas coisas em comum com histórias de personagens de teatro, e como o teatro é aquilo que nós fazemos, achámos interessante não nos limitarmos a fazer um trabalho dramatúrgico sobre as histórias pessoais, mas sim desafiámos-nos a criar pontes entre imaginemos o tio Vânia e algumas personagens do século XIX, por exemplo, de Marvila, entre o Édipo e pessoas de Marvila. Fizemos uma série de cruzamentos com cerca de 10 personagens de teatro e criámos um espetáculo aí, juntando pessoas de Marvila, residentes em Marvila, e atores profissionais. Pois, eu, de facto, uma das questões que eu tinha era de facto como é que se cruza a história das pessoas que habitam Marvila com essas personagens do teatro que fazem o que vocês chamaram de uma desbunda dramática, não é? Muito bom. Opa, é sempre uma desbunda, não é? Tem que ser. Porque quando tu encontras pessoas, tu não sabes o que é que vais encontrar, não é? Quando lês um texto e ficas ali a fazer a dramaturgia, também és surpreendido, mas as pessoas surpreendem-te a cada instante. Acontece-nos ainda hoje, há uns dias de estrear, de vez em quando elas, neste caso são elas, saem-se com uma história, um comentário, ainda no outro dia isso aconteceu, porque nós também mantemos um bocadinho um espaço para improvisar durante o próprio espetáculo, e de vez em quando elas ainda, diz uma, e também acontecem coisas muito bonitas, como uma delas estava a ouvir a Medeia e começou a ficar emocionada porque começou
talvez, como a Leonor já estava muito preparada com o texto e com tudo, já estamos muito à frente e está realmente naquele ponto bom, a habitante, neste caso, começou a ouvir o texto e começou-se a emocionar porque começou de certeza a identificar-se com, não é? E portanto isto continua-nos a acontecer e espero que continue a acontecer porque o espetáculo tem essa abertura. Claro. Sim. Ok. E, diz Miguel. Não, eu estava a pensar que o processo, só para explicar um bocadinho como é que foi o processo. Portanto, Era exatamente a minha próxima pergunta, falar um pouco do processo de trabalho com esses habitantes. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. O processo foi assim, a Torta vivem em Marvila, não é? Na zona perto da Rua do Açúcar. E tentamos de vez em quando ter projetos muito próximos daquela comunidade, porque é o que faz sentido, porque gostamos de estar ali bem inscritos. E o que começamos a fazer em abril, mais ou menos, foi começar a procurar, junto dos nossos parceiros e junto de outras entidades das quais ainda não éramos parceiros, pessoas que quisessem participar num projeto de investigação teatral, não é? Que é este, que acaba por ser um bocadinho este nunca visto. Só que na altura tudo isto foi muito afetado pela pandemia, portanto, inicialmente nós esperávamos ter muita gente no início, só que depois tudo se fechou, foi na altura do confinamento e foi muito complicado conseguirmos pessoas para trabalhar. Mas lá conseguimos e depois o mês de junho e julho foi uma espécie de foram uma espécie de meses intensivos de workshops teatrais com estas pessoas, trabalhar a linguagem do teatro, trabalhar técnicas básicas, trabalhar a presença e também investigar um bocadinho mais sobre a história destas pessoas e de outras pessoas que foram ter connosco para dar entrevistas. Portanto, nós recolhemos uma série de entrevistas de pessoas de várias idades, de várias origens e que passaram ou estão ainda em Marvila. Fizemos depois disso, durante o mês de agosto, um trabalho dramatúrgico sobre essas histórias e sobre o resultado de algum do trabalho de investigação feito com aqueles participantes em junho e julho. Criámos um texto e esse texto, que era uma estrutura, foi a base para começarmos a trabalhar em setembro com os atores profissionais. Pois. E de tudo isto é que nasceu o Nunca Visto. Precisamente a minha pergunta seguinte tinha a ver com a relação entre os habitantes de Marvila e esses 4 atores profissionais que também participam no espetáculo. Como é que se faz essa ligação? Uma oração ótima. O que é que tu achas, Sofia? Como é que achas que correu? Acho que correu muito bem, era uma das preocupações do Miguel, portanto eu também entro aqui mais do lado dos não atores, digamos assim, porque é uma área onde eu me tenho movido mais e tentar perceber como é que os não atores depois se relacionariam com os atores, não é? E eu acho que tem corrido muito bem, porque é muito interessante ver como elas aprendem, ficam a ver os atores a trabalhar e elas têm comentado muitas vezes que já participaram noutros projetos, mas que nunca lhes tinha acontecido estarem tão presentes, estarem a ver como é que nós pensamos e como é que se decide. Nunca tinham visto isso. Normalmente o que tem acontecido no caso delas, de outros projetos, é que quando chegam já sabem mais ou menos o que é para fazer, não é? Portanto, a direção artística diz-lhes, tu entras aqui, entras ali, agora esperas um bocadinho, e elas têm estado a ver-nos ao vivo, a co-criar este espetáculo. E estão a gostar muito. E depois os atores aprendem com elas esta frescura, esta postura que elas têm às vezes em cena de surpresa e eu já lhes disse, algumas vezes disse, olha que elas ganham-vos nesse sentido, porque é muito interessante vê-las, parece que estão a viver aquilo pela primeira vez, não é? De repente isso chama muita atenção e o ator está lá com as suas ferramentas. Sim. Então eu acho que nós não temos tentado que um seja superior ao outro, superior no sentido da presença, ou tentamos que seja exatamente isso que é Nunca Visto, é como é que pessoas reais se encontram com pessoas reais a fazer de pessoas fictícias. Não sei se isto é um bocadinho... Ok, não, percebe-se. Queria-vos perguntar se a componente audiovisual do espetáculo ajuda a contar estas histórias maravilhosas. Sim, a nossa intenção é que ajude. O Mário Jerónimo Negrão, que é um videógrafo e um realizador com que nós temos trabalhado, é extremamente talentoso e traz uma grande mais-valia ao projeto. Nós tentámos sempre que esta componente
fosse muito forte, até porque o projeto inicialmente estava previsto e vai ser realizado desta forma, em maio, se tudo correr bem, em maio do ano que vem, no exterior. Portanto, isto era um trabalho com videomapping em prédios e com os atores, portanto, em várias zonas de uma zona, de um determinado bairro, de um largo. Portanto, tudo isso teve que ser remodelado e agora vamos a fazer uma espécie de versão de câmara para depois passarmos para o exterior. Portanto, agora o Mário que fez foi adaptar esse trabalho de vídeo a uma sala, não é? E é muito interessante aquilo que ele conseguiu fazer. Há toda uma envolvente que ele consegue criar e que ajuda imenso a linha dramatúrgica, porque de alguma forma este espetáculo é um bocadinho tem uma componente de uma certa rarefação, porque existem vários personagens de teatro de diferentes épocas que de repente entram e que se têm que relacionar com o contexto histórico, mas não só com o contexto das pessoas que encontram. E o vídeo ajuda a dar uma certa linha condutora a isso, porque esse foi um dos maiores desafios, foi como é que nós conseguimos pôr personagens tão diferentes como as oriundas do Sam Shepard ou do Chekhov ou do Ibsen, como é que as pomos a conversar em Marvila, o que é que lhes acontece, o que é que lhes aconteceria se elas saíssem dos seus dramas e fossem habitar Marvila, não é? Que é o que acontece, por exemplo, com o Édipo, após a história terrível que lhe acontece, ele surge em Marvila. O que é que aconteceria? E acho que o vídeo também ajuda nessa composição. Claro, Não, é preciso ter em mente. Perfeita, não é? Pois é preciso ter em mente que não é suposto as pessoas do público saberem que aquele é o Édipo, que aquela é a Medeia, que aquele não é suposto, não é? Portanto, era preciso que isso não fosse o mais importante, não é? Claro. O mais importante era aquilo, seja como for, ser uma história que está a ser contada, e o vídeo ajuda muito. Claro. Até porque ficámos sem espaço cênico, digamos assim, natural, não é? É que é muito diferente imaginar este espetáculo que foi pensado para ser projetado em prédios gigantes, imaginar as pessoas à janela, as pessoas cá em baixo que se vão juntando e vão vendo nas escadas, ou dentro de uma sala de auditório. Miguel, tu num texto a propósito do espetáculo, escreves que desde a antiguidade clássica que o teatro chamou a si o papel de refletir sobre o mundo. O que eu pergunto a ambos é se ainda é assim no mundo contemporâneo. Eu acho que é totalmente assim. De uma forma ou de outra, nós temos visto artistas e tem havido. Recentemente houve uma polémica com o título de uma obra de teatro e isso só significa que felizmente continua a haver eco, não é? E que o que nós fazemos tem algum eco. Eu acho que as pessoas continuam a sentir-se incomodadas com o teatro. E isso é muito importante. Portanto, isso só quer dizer que que o teatro continua a fazer refletir alguma coisa, não é? Acho que sim. Não sei, Sofia, o que é que tu achas sobre isso? Nós ainda temos estado de roda disso, não é, Miguel? Todos os dias, o que é que nós estamos a dizer aqui, o que é que nós queremos, como é que nós queremos, o que é que nós gostávamos que o público pensasse, sentisse, como é que gostávamos que as pessoas saíssem daqui, que relação é que nós temos com Marvila. É um lugar, não é? É uma responsabilidade muito grande e, portanto, essa responsabilidade que nós chamamos a nós quando fazemos teatro é constante. Sim. E depois passa para o público. E isto não é um espetáculo sobre Marvila. Não. É um espetáculo que utiliza Marvila como base contextual do que é viver num bairro com aquela especificidade. Um bairro que tem tanto para dar a conhecer e é muito pouco conhecido das pessoas em Lisboa. No pois geral. Tu dizes um bairro, mas é uma freguesia, não é? É uma freguesia. É gigantesco. Exato. Exatamente. E depois fizeram uma série de dinâmicas que é muito, muito interessante analisar. E depois nós conseguimos perceber que a partir dessas dinâmicas começam a surgir uma série de coisas que são universais, completamente universais. E pronto, isso é que é interessante, fazer teatro. Certo. E o que é que desejam para o teatro nos tempos mais próximos? Valorização política, que eu acho que é o que falta sempre, não é? Tem faltado sempre, é a valorização política. Obviamente que haja orçamento para o teatro em Portugal, que é uma coisa que também não tem havido. Mas acho que a valorização política é uma coisa importante e as pessoas que estão nos órgãos decisores saberem o que é teatro, que eu acho que muitas vezes não têm bem a noção. Isso mesmo. Concordo com o meu sócio. Então pronto, Miguel e Sofia, agradeço-vos muito este bocadinho, foi um gosto falar Obrigada, convosco. Pedro. Pedro, foi ótimo. Muito obrigada.